você falar assim, Jesus te ama, se você pregar ali o evangelho de Deus, ele vai estar se agradando. Eu creio que cada um, Deus, ele usa cada um. Em cada lugar que nós pisamos as plantas dos pés, Jesus, ele está usando. Amém? Às vezes nós até pensamos que é bobeira, mas não é. Glórias a Deus, que ele percorria. Então, assim como ele percorria ali naquelas cidades, naquelas aldeias, ensinando ali nas sinagogas, ele também deixou também esse evangelho aqui na terra, que ele andou aqui como homem aqui na terra. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, eu creio que ele deixou esse ensinamento para nós todos, para nós estar ensinando. Glórias a Deus, para nós estar pregando o evangelho, não só aqui na casa do Senhor, aonde nós for, aleluia, Jesus, nos hospitais, aonde nós for, Jesus, ele deixou essa grande missão, para nós louvar também, aleluia, Jesus, e é isso que eu creio que cada um, glórias a Deus, dessa passagem aqui, ela é muito conhecida, que é a seara e os ceifeiros. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então eu creio que nós, cada um, nós sabemos dessa missão que Jesus, ele deixou para cada um. Ali sempre ele ensinava e pregava ali o evangelho, glórias do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre aquele povo. Então Jesus, irmão, glórias a Deus, ele ensinava ali e curava. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós não temos fé da nossa cura. Mas eu creio que se nós entramos aqui enfermo, se nós entramos, glórias a Deus, aqui com angústia, triste, com a alma abatida, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele já tocou. Em cada oportunidade, nos louvores, Deus, ele já tocou aqui em nós e nós já estamos recebendo a nossa cura. Amém? Então Jesus, ele curava naquele tempo e ele cura hoje ainda. Só basta nós crer. Só basta nós crer na palavra dele. Aleluia, Jesus. E se tem alguém enfermo na nossa casa também, nós podemos também usar a nossa autoridade. A autoridade que Jesus, ele deixou para cada um. Amém? Todos nós aqui tem uma autoridade que Jesus, ele deixou. Não só foi para evangelista, não só foi para pastor, para todos. Que todos nós aqui somos obreiros da casa do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E às vezes tem uma separação, mas é ali que Jesus, ele separou assim para diácono. Cada um tem algo ali na casa do Senhor, mas todos que eu entendo, todos nós somos obreiros, todos nós somos trabalhadores na seara do Senhor. Glórias a Deus, porque a seara, ela é grande e tem poucos. Quantos obreiros que estão afastados da casa do Senhor. Quantas vidas que estão aí, aleluia, Jesus, procurando estão com fraqueza, sem querer ir para a casa de Deus, estão aí tristes, estão angustiados, ou pensando mesmo até ceifar a sua vida, tirar a sua vida. Mas são tantas vidas que tem oração, que está orando, que eles pensam tirar a vida, só que Jesus, ele está cuidando, irmão. Jesus, ele cuida. Ele não cuida só da pessoa que está dentro, só serve do Senhor, não. Ele cuida também daquelas pessoas ímpias que às vezes até creem no Senhor, só não vêm para a casa do Senhor, mas creem. Creem que Jesus existe, creem que Jesus cura, mas não vêm para a casa do Senhor. Por quê? Porque existe ali uma barreira. Existe uma barreira e às vezes essa barreira, glórias a Deus, às vezes até a pessoa quer vir para a casa do Senhor, mas existe essa barreira que tem esse impedimento, esse laço do inimigo que tem que ser quebrado, sabe? E a pessoa, ela até crê, até quer vir, só que tem essa barreira no meio do povo, daquelas pessoas ímpias, no meio também daquelas vidas que estão afastadas do Senhor. Então existe essa grande barreira. Aleluia, Jesus. Eu vou falar aqui um pequeno testemunho. Eu estava ali hoje na minha loja. Irmão, o inimigo é tão sujo. Você sabia que o inimigo, ele anda ao derredor? Então, às vezes eu não acreditava. Só falei, é mentira, isso não existe. Irmão, o inimigo, ele anda ao derredor procurando um para tragar. E eu estava ali tão triste, sabe? Pensando na tristeza tão grande que me deu ali hoje. E eu falei, meu Deus do céu, não quis almoçar. Pensando numa angústia tão grande. Eu falei, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Pensa que eu fiquei ali ajoelhei, orei ali. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda. Aí chamei ele,
moça ali que fica ali ao lado, e pedi para ela ficar ali na frente para mim entrar no banheiro, mas não foi para usar o banheiro, foi para me ajoelhar, sabe? Uma angústia tão grande, sabe? E aí ela é uma pessoa ímpar, e ela falou: pastora, você está bem? Eu falei: estou ótima, graças a Deus. Pensa numa angústia. E aí às vezes a gente fala: eu sou forte. É nada, todos nós temos uma fraqueza muito forte. Eu fiquei tão triste, e eu não sei, sabe? E eu falei: o inimigo quer me parar, mas em nome de Jesus, aí não quis eu almoçar, sabe? Pensa numa angústia tão grande. Aí saí daquele banheiro, ela disse: você está bem? Eu falei: estou bem. Aí eu falei: obrigada, e sentei ali, comecei a ler. E pensa numa angústia. Depois coloquei ali um louvor, e eu falei assim: meu Deus do céu, coloquei 2 louvor. Aí li também aqui o Salmo 91. Aí fiquei ali numa angústia tão grande, não quis. Aí eu tinha combinado com o meu filho que ele vinha, que eu ia ficar a parte da manhã todo dia na loja, e à tarde ele ia. E aí eu combinei ali com ele, ele falou também: só vou almoçar nessa hora, mas sem fome. Ali uma fraqueza espiritual, comecei a repreender. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. E aí depois eu fui para casa e ele veio. Mas você vê que eu batia direto no pé, sabe? Que alguém fala assim: ai, mas estou tão fraca espiritual. Aí eu falo: ai, é porque não ora, é porque não busca. Não é. Hoje eu paguei a minha língua, sabia? Que essa semana mesmo eu falei, sabe? Quem está fraco é porque não ora, é porque não jejuma. Só que hoje mesmo, Deus, ele me apertou. Eu falei: meu Deus do céu, está repreendido. Irmão, o dia mal vem para qualquer um. Vem para qualquer um. E eu sempre ali, eu bater nessa tecla: não vem, olha só. Eu não fico fraca. Eu oro de madrugada, eu jejuo, não fico fraca. Só que hoje, pensa naquela coisa tão grande assim, lá na alma. Eu falei: meu Deus, eu dei vontade disso. Eu falei: Jesus, me ajuda. E eu falei: meu Deus, e Deus, ele faz isso. E eu falei: Senhor, mas que é isso? Que perturbação é essa na minha vida? Só que graças a Deus, ali eu fui para casa e comecei a orar ali no meu quarto, aí fiquei boa. Fiquei boa e comecei a organizar minhas coisas ali tudo. Graças a Deus, que tirou mais o dia, as enfermidade, as tristezas na alma, angústia, vem para qualquer um. Ali eu falei: Senhor, me ajuda, tira toda essa angústia da minha alma. Meu Deus, me ajuda. Mas clamei, irmão. Mas às vezes é necessário para a gente ficar mais aquebrantada, para a gente chorar na presença de Deus. E ali eu pedi muito para Deus, para Ele restaurar a minha vida naquele momento. E eu creio que o dia mal, enfermidade, todas as coisas vêm para qualquer um. Glórias a Deus, que não é fácil de jeito nenhum. Aí Deus, ele ali falar que ele ensinava ali, ele pregava ali com todo o amor. Então ele foi ali, Jesus, irmão, ele ficou ali naquela cruz por todo o nosso pecado. Ele foi ali, glórias a Deus, ele foi ali cuspido naquela cruz por todos nós. Então, cada vez que nós lembramos dessa passagem, que ele ficou ali sofrendo, cada vez é para nós se arrepender, para nós pedir mesmo perdão para o Senhor. Meu Deus, se eu fiz algo, se eu estou desagradando ao Senhor, que o Senhor me perdoa. Eu conheço pessoas que falam assim: pastor, eu não vou. Já me falaram: eu não vou para a casa do Senhor porque eu fiz isso, faço isso. E eu falei: minha amada, meu amado, aí que você tem que ir mesmo. Se você for, depois que ser curado, aí eu falei assim: que você vai quando? Quando você morrer? Aí eu falo: não, se você tiver essa falha, aí que você tem que agarrar. Você não tem que ficar aí. Você tem que agarrar a oportunidade, que é lá que Jesus, ele vai te curar. Lá Jesus, ele vai trabalhar na sua vida. Aí eu falei: você não vai pegar um cigarro e fumar dentro da igreja. Aí, não, eu falei: pois é. Pois chega lá, você não vai beber dentro da igreja. Pois Jesus, ele vai purificar. Cada dia que você pisar os pés lá, Deus, ele vai purificar. Cada louvor vai tocar na sua alma. Aí você vai lembrar fala: meu Deus do céu, eu tenho que parar de fazer isso. Eu tenho que renunciar a isso. Eu tenho que parar isso. Eu falei: agora se você falar: meu Deus, quando eu terminar, quando eu ficar bom, quando eu for liberto, eu vou para sua casa. E aí fica praticando coisa errada. E aí depois não vem, porque tá direto falando: eu vou. E tem muitas vidas falando: eu não vou porque eu faço isso. Eu não vou porque eu faço isso. Eu não vou porque eu fui pra festa. Eu não vou porque eu briguei com a minha mãe, briguei com meu filho. Aí fica nessa, aí passando. E aí Jesus volta e aí a pessoa fica, né? Aí é complicado. Eu falei: pois na casa de oração, a casa de Deus, não é pro santo, é para aqueles doentes. É as pessoas que estão enfermas. É a prostituta. É o drogado, é aqueles que estão enfermos. Porque a casa de Deus é um hospital para doentes.
Glórias a Deus. E todos nós aqui, irmão, todos nós tem algo para ser liberto. Todos. Não existe. Porque Jesus, glórias a Deus, Ele veio para todos nós. Não, naquele grande, quando for até chegar aquele grande dia, Deus, Ele vai nos restaurando, vai nos curando. Cada dia Ele vai estar tirando um carrapicho das nossas vidas. Então todos nós somos pecadores e o Espírito Santo de Deus a cada dia está tirando isso das nossas vidas, está nos purificando. Glórias a Deus. Porque se nós falarmos assim, eu não tenho nenhum pecado, aí nós já pecamos. Porque até no pensamento, sabe, diz que o pior pecado é o que a gente pensamos. E eu falei assim, misericórdia, está repreendido. Eu falei, e é verdade isso mesmo. Até no seu pensamento, se você pensar de fazer algo, mesmo que você não faz, você já está pecando. Aí Deus ali já considera pecado. Mas como você pedir perdão para Deus, aí Ele te perdoa. Que você não fez nada, mas você pensou, você pecou. Mas Jesus, se você pedir perdão e pedir mesmo de todo o coração, se prostrar nos perder, aí Ele vai nos perdoar. Amém? Então eu creio que Jesus... E tem muitas vidas aí perdendo tempo, porque fala que eu faço isso, eu não vou, e perdendo tempo. E Jesus, e passando o tempo, e passando o ano, e Jesus está quase voltando. Glórias a Deus. Por isso que a casa de oração é um hospital para doentes. Que se nós, no dia que nós já for santo, Jesus, Ele nos leva. No mesmo dia que nós for santificado, Ele nos leva. Amém? Então, eu creio que em nome de Jesus, que Jesus, Ele vem para aqueles perdidos, glórias a Deus, e Ele vem daquela multidão e teve grande compaixão. Jesus, Ele teve ali grande compaixão e tinha ali muitas ovelhas que andavam desgarradas, amém? Elas estavam errantes e como ovelhas que não tinham pastor. Quantas ovelhas, irmão, que estão sem pastor, até dentro da igreja, sabia? Glórias a Deus, que não tem pastor. Então, nós temos que fazer o quê? Ficar em vigilância cada dia. Então disse aos discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Olha só o que os discípulos falaram. A seara é grande. Então, é tão grande a seara, mas poucos são os ceifeiros, são poucos os trabalhadores. Então, a cada dia, nós, que Jesus escolheu para nós estar orando, pedindo para Deus, para Ele levantar, trabalhadores para a obra do Senhor, para levantar mesmo, trabalhadores que tenham vontade, com garras, mesmo, saudade valentes. Glórias a Deus, que não é fácil de jeito nenhum. Hoje eu penso, quando eu vim, pensa no vento. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, não passei em carteira. Eu falei, Jesus tem, mas Deus sabe o propósito da minha vida, né? Eu falei, Jesus amado, tem misericórdia da minha vida. Com carro e na garagem não dirige. E vou nesse vento. Aí eu vim, você vê como que nós somos falhos. Para oração, sabe? Vou falar porque Jesus, Ele sabe até do nosso pensamento. Ou o que é que eu vinha pensando? Se as irmãs não for, eu vou acabar com essa consagração. Hoje mesmo. Eu vou acabar com essa consagração. Eu quero ver fazer consagração. E aí depois eu vim mais cedo. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, é porque está muito cedo. E aí eu vim, eu falei, eu vou abrir aqui. Depois quando eu olhei, a irmã Neilde, eu falei, vixe, meu Deus do céu. Aí depois, quando eu olhei, quando eu ajoelhei, as irmãs estavam todas aí orando. Eu falei, Jesus, muito obrigada. Jesus, Ele não quer que acabe a consagração nenhuma. É porque às vezes, na nossa ira, mesmo consagrando, nossa ira, sabe? Aí nós quer falar mais alto. E Jesus, Ele escolheu cada uma aqui para fazer seu propósito. E as que não puder também vir, eu creio que está intercedendo em casa, está apresentando, né? Que é uma batalha muito grande na hora da consagração. Só Deus e eu sabe. Pensa na batalha, numa guerra espiritual. É uma batalha, não é fácil. Minha ex-pastora falava, eu achava que era besteira. Como eu não estava lá na frente, só ia ajoelhar e ir embora, achava que era bobeira, mas pensa numa luta travada. Eu falei, misericórdia. Só que Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele está no controle de tudo. Mas pela honra e pela glória do Senhor, estavam as varoas tudo de joelho. Eu falei, meu Deus, muito obrigada. Jesus, que se Deus colocou, não podemos tirar a consagração. Deus me livre. Mas eu pensei, eu falei, se não vir as meninas, eu vou tirar. Hoje mesmo à noite eu vou falar, não vai ter mais consagração quinta, só um dia. Só que não pode, né? Nosso pensamento pensa outras coisas, mas Deus, Ele quer outra. Tinha que ter a mais, né? Mas eu creio que Deus, Ele levantou cada uma, que é porque Ele está procurando mais meses para a seara dele. E eu creio, irmão, que Jesus, Ele está voltando. Ele está voltando para buscar uma igreja remida e lavada com o sangue de Jesus. E eu estava pensando ali, eu fiz tanto propósito para Deus enviar
levita para tocar. Pensa numa luta no começo dessa obra, irmão. E era o grupo de louvor, eu, a Maria Clara, aquela moça que vem, aquela alta, e o pastor e a Suzane. Pensa numa luta. E outro rapaz, Moisés, pensa numa luta que nós nem sabia louvar. Pensa, só que tinha que apresentar. Você acredita que um dia a irmã falou, nossa, mas eu gosto de ver vocês louvando. Pensa num povo desafinado. Só Jesus mesmo, eu e o pastor e a Suzane. E aí Suzane falava, mãe, a senhora está louvando muito alto. Passava aí na frente, no playback. Vocês imaginam. E aí eu falei, e as irmãs falaram assim, nossa, mas foi bom o louvor hoje. Eu falei, meu Deus, só Deus mesmo. E eu falei, Jesus tem misericórdia. E eu pedi tanto para Deus, eu orei tanto, que eu falei, eu não vou mais orar para buscar esses levitas, eu não sei cadê esses levitas. E aí, de repente, Jesus veio para o aniversário, que a igreja dele tinha fechado, né? Aí ele estava orando, aí ele foi e veio para cá. Eu falei, graças a Deus. Aí eu fiquei sabendo que ele tocava, né? Aí depois veio as meninas que estão chegando, né? Aí elas veio, só que elas levitas assim, elas não tocam, elas estavam aprendendo, elas só louvam, né? E aí depois veio esse monte de jovem. Depois passou um tempo, veio o nosso irmão Daniel. Aí eu falei, oh, Jesus, muito obrigada. Então, irmão, Deus, ele não responde na hora. Não responde. Foi anos, sabe? Acho que foi 2 anos, não foi, pastor? Foi 2 anos orando e eu estava desistindo. Eu falei, meu Deus, mas Deus não está ouvindo minha oração, não. Ele não responde. Demora meses só para ver onde está a nossa fé. E eu falei, meu Deus, cadê esses meninos que tocam violão, tocam guitarra, bateria e só o Pedro? E coitado do Pedro, no meio desse monte de mulher, não tinha nem, só tinha um que só a misericórdia, mas Deus está trabalhando na vida dele, né? Que é um rapaz. Mas Jesus, ele faz isso, ele vê, nós fazemos um propósito, ele vê onde está a nossa fé. Jesus, ele faz isso, porque ele é Deus nas nossas vidas. Glórias a Deus. E eu quero agradecer cada irmã que está orando pelas vidas que estão enfermas, pelo pai da pastora, né? Pelo outro homem que está enfermo ali no hospital. E aí a menina mandando ali mensagem, aí mandou a foto, você vê que tanto que tem gente assim que precisa tanto, assim, precisa tanto de palavras, sabe? Porque não tem outras pessoas, porque tem tanta gente bruto. Aí essa pessoa mandando com toda alegria ali aquela foto, sabe, do avôzinho dela. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, né? Não, eu falei, e agradecendo a igreja, sabe, que estava orando. E eu falei, você vê pessoas ímpias, sabe, estão ali vazias. Né? Aí eu falei assim, eu queria ligar, e depois ligando, conversando. Falei, meu Deus, parece que eu conheço ela assim mais de 10 anos, sabe? Só que não é, sabe? Porque vazia, sabe? Querendo conversar com alguém, desabafar. Né? Aí às vezes a gente não entende, né? É pessoas vazias que tem, muito hoje, até pessoa ímpia mesmo. Não tem uma pessoa para desabafar, não tem para conversar. Aí eu conversei, eu falei, ô Jesus, graças a Deus que Deus está trabalhando nessa vida. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar tocando ali na vida, para estar vindo para a igreja em nome de Jesus, amém? E aí, irmão, é isso, sabe? Eu pedi tanto para Deus, para Ele enviar levitas. E aí eu estava um dia lá no monte, aí Deus falou ali comigo, eu falei, deve ser profetada. Ele falou, ó, eu vou levantar um casal de pastora, para estar ajudando lá na obra. E eu falei assim, meu Deus, mas quem é, será? Aí passou um tempão, apareceu a pastora e o pastor Robson. Aí a missionária falou para mim no monte, eu vou levantar. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei que era mentira da mulher, vocês acreditam? Porque é tanta coisa no monte, né? Que depois quando eu saí, eu falei, é mentira, sabe? Até parece, né? Falou, eu vou levantar. Eu falei, não, aqui entrou aqui, saiu aqui. Só que Deus, Ele tem misericórdia das nossas vidas. E não pode, né? E às vezes é tanto a profetada que às vezes a gente acha que é mentira. Só que aí nós temos que estar bem atentos para ouvir a voz de Deus, né? E ali eu creio que Deus, Ele está enviando, né? Em nome de Jesus, pessoas, né? E eu creio que as vidas que viajou devem estar quase tudo chegando em nome de Jesus. Só o Senhor Deus mesmo para nos guardar, irmão. Para cada dia mesmo, para o Espírito Santo de Deus que faz a grande obra nas nossas vidas. Quantas ovelhas que estão desagarradas aí, não? Sem ter pastor, mesmo que está dentro da igreja, irmão, não tem uma pessoa ali para estar orientando, sabia? Não tem, está tão difícil, assim. Só Deus mesmo, glórias a Deus. Então realmente é grande a seara, mas tem pouco o ceifeiro. Agora está escrito assim, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua
seara. Então Jesus, ele falou assim para nós clamar, para nós rogar, pedir mesmo para Deus, para Ele mandar, porque Ele manda, que tem na palavra dele que se pedir, só a gente pedir. Às vezes, irmão, nós pedimos e às vezes pedimos mal. Então Jesus, ele fala que nós temos que ter sabedoria até para pedir algo para o Senhor. Amém? E eu creio que Deus, Ele está aqui, glórias a Deus, a cada dia dando sabedoria para cada um de nós, para nós saber o que pedimos para o Senhor. Aleluia, Jesus, eu creio, irmão. Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Assim que Ele curou ali aqueles que estavam ali, aquele cego de Jericó, Ele pediu, Ele clamou, Ele se prostrou nos pés do Senhor. Então, nesse tempo de hoje também, Jesus, Ele está curando. Só basta nós crer. Só basta nós crer na palavra dEle. E crer que Ele existe. E crer que Ele está vivo. Aleluia. Ele vive no meio de nós. É isso que nós temos que crer. E muitas vezes, nós somos pessoas incrédulas que não acreditamos nos milagres de Jesus. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui sempre entregando milagres para cada um de nós. Entregando a vitória. E se cada um entrou aí pensando em algo, meu Deus, mas é difícil, está tão difícil, Senhor, na minha vida. Tá não, irmão, porque não há nada impossível para o Senhor Jesus. Não há nada impossível para Deus. Às vezes até pode ser no nosso alcance, que às vezes não está na hora, mas se nós ficarmos pedindo mesmo, apresentando para o Senhor e agradecendo as maravilhas que todos os dias que Ele tem para nossas vidas, você vai ver o milagre que Jesus, Ele vai derramar sobre a vida de cada um. Amém? Só basta nós crer, só basta nós pedir mesmo esse Deus todo-poderoso, que é o Senhor Jesus, Cristo de Nazaré. E eu peço para os grupos de jovens de louvor para estar orando, porque vai vir o culto dos jovens, né? E pensa nas retaliações, sabe? Primeiramente ela vem para mim também. Glórias a Deus, mas pensa nas retaliações e na batalha. Então vamos combinar mesmo, para consagrar, ou aqui na igreja, ou cada um consagrar para ir no monte, alguma coisa. Os jovens têm que fazer, e eu creio em pedir mesmo a direção para Deus, para estar buscando mesmo a face do Senhor, para repreender toda a retaliação, todo o levanto do inimigo, e eu creio que Deus vai dar uma grande vitória para cada um, amém? Glórias a Deus. Então, é até aqui que Jesus, Ele deixou falar. Então, eu já agradeço a oportunidade, e eu creio que Deus, irmão, Ele vai estar restaurando aqueles que estão enfermos. Não desista de orar. Se for na vontade de Deus, Deus, Ele permite levar. E se não for, Deus, Ele cura, sabia? Deus, Ele é assim. Quando meu pai estava ali enfermo, pastora, eu falei, meu Deus, mas que tanto sofrimento. Eu falei, Jesus amado. Só que graças a Deus que Ele aceitou Jesus ali, sabe? No leito do hospital. Eu falei, Senhor, mas que tanto sofrimento. Que ninguém já estava ali já enfadado. Eu falei, meu Deus, foi 2 meses e 15 dias naquele lugar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Então é um lugar ali muito aquebrantado. A pastora sabe que ela está esses dias. É um lugar ali que você fica refletindo. Você fala, meu Deus do céu, que tanta coisa é jovem, até pessoas novas, enfermas. É um lugar que, é igual fala, é melhor você estar num velório que numa festa. Porque no velório você vai chorar, você vai estar quebrantado. Na festa você vai estar alegre ali só naquele momento. E no outro dia está só misericórdia. E o velório você se quebranta mesmo. Você rasga o seu coração no velório. E eu falei, meu Deus do céu, que coisa, que impedimento é aquele. Mas Deus, aí Ele levou, sabe, meu pai. Mas foi necessário, que estava já sofrendo muito. Ele ficou muitos dias ali sem reconhecer. A gente não estava nem reconhecendo ele naquela UTI. E eu creio que foi permissão. Era novo, era. Mas a enfermidade que ele estava, não podia ficar. Ele ia ficar, nossa, não tinha nem como, sabe? Ele ficar, e nem embora para casa eu não poderia ir. Então foi uma enfermidade assim, muito triste. E eu fiquei sabendo ali de ontem, eu nem falei para o pastor. De uma enfermidade de uma amiga, sabe, que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu acho que eu fiquei angustiada também hoje por causa dessa notícia que eu fiquei sabendo. E eu falei, meu Deus, que é isso? Mas Deus está no controle. Aí eu vi hoje a fotinha dela ali no Instagram, eu falei, Jesus, que alegria, mas Deus está no controle de tudo. Eu falei, Senhor, que alegria, mas Jesus, Ele sabe, ela já sabe que ela está com isso, mas Deus, Ele vai cuidar, irmão, Deus vai cuidar, Deus vai restaurar. E eu vi a alegria dela no rosto, mas ela está sabendo que ela está com isso, mas o Espírito Santo de Deus que vai cuidar dela, que não é fácil de jeito nenhum, não é fácil. E eu falei, meu Deus, algo aconteceu para essa menina estar aqui na loja. Eu falei, Jesus, porque quando você pede mesmo socorro, sabe, quando você está triste ali, angustiado, você vai e fala, meu Deus, eu tenho que ir em algum lugar, eu tenho que ir ali.
E eu tenho que falar algo, mas Deus, Ele está no controle de tudo. E Deus, Ele vai restaurar. Então, você tome posse dessa palavra. Que o Espírito Santo de Deus, Ele vai curar, vai transformar. Só nós pensar mesmo, ficar no foco que é Jesus, amém? Não perder a esperança. Não olhar para trás. E ficar firme na rocha. Não desista do propósito que o Senhor tem conosco. Que todos os dias o inimigo, ele pode vir pelos 7 caminhos, mas por 7 caminhos ele volta. Todos os dias ele vem, irmão, para poder tirar a tua paz. Mas Deus, Ele é contigo. O Espírito Santo de Deus, Ele pega na tua mão todos os dias e te coloca de pé. De pé, porque você é uma escolhida e um escolhido do Senhor. Então não desista do propósito que o Senhor tem contigo. Amém? Glórias a Deus, não desista que Deus, Ele te chamou para fazer uma grande obra. Então, mantém firme olhando para o alvo que é Cristo, amém? Glórias a Deus, então é essa palavra que eu vou deixar e as palmas bem alegre para Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, amém, irmãos, fiquemos